Estou vendo ali. Canais, por favor, dê a nossa entrada, por favor. Você que sabe fazer cada introdução, muito bacana. Não, obrigado pelos seus olhos, porque assim, hoje a gente tem a honra, a magnificíssima honra de ter aqui um dos professores mais reconhecidos da história da Poli. É uma das pessoas que, assim, é um dos professores mais adorados pelos alunos. Não é à toa que de Lindenberg houve uma adaptação na língua portuguesa para Lindão. Então, bom, eis aqui Henrique Lindenberg Neto. E só para fazer aquela Sherlock Holmes, bom, esse professor, ele entrou, e melhor, ele se graduou em Engenharia Civil na Poli em 1970, mestre em Engenharia também Civil pela Poli em 1981, doutor em Engenharia em 1989, e não só por isso, aquela cerejinha do bolo, pós-doc na Computational Mechanics Institute em 1990. Bom, atualmente ele é professor do PEF, do departamento dentro da Poli, e eis aqui o professor Henrique Lindenberg. É ótimo estar com o senhor, viu? Então, por favor. Tá bom, muito obrigado. Bem, muito obrigado pelo convite. Então, de fato, o que você falou é isso mesmo. Eu entrei na escola, olha, os departamentos da escola, eles... Quando eu fiz a Poli, não existiam os 4 departamentos. Havia 2 departamentos. Um deles era um departamento que ligava estruturas e construção e o outro ligava hidráulica e transportes. Uhum. E aí houve uma reforma. Houve uma reforma na USP. Eu acho que a reforma foi exatamente em 1970. Eu acho que ela foi de 69 para 70. E aí foram criados os departamentos. Os departamentos, então, começaram a existir, eu acho que foi no finalzinho de 1969, em 1970 havia os departamentos. E aí foram criados os 4 departamentos atuais. E eu assisti a primeira reunião de conselho do departamento como representante dos alunos. Na verdade, não havia representante dos alunos e o SEC me indicou como representante dos alunos. Então, a primeira reunião do conselho do PEF eu assisti, tenho a ata, eu acho que eu sou a única pessoa que tem essa ata, eu tenho a ata dessa primeira reunião, quando ele foi, então, eleito o primeiro chefe do nosso departamento. Agora, não havia os 4 departamentos atuais, mas havia as 4 modalidades de engenharia correspondentes aos departamentos atuais. Porque quando eu fiz o curso, então, como é que funcionava, né? Eu entrei na Poli, no final do primeiro ano, a gente escolhia o curso, o primeiro ano era comum para todo mundo, nós éramos divididos por ordem alfabética. Então, na minha classe, por exemplo, havia 4 Henriques. Então, era o Henrique Jerozolinski, o Henrique Costabile, o Henrique Meirelles e eu. Esse aí é conhecido, hein, professor? Esse aí é conhecido. Então, éramos 4 Henriques. Aí, no final do primeiro ano, a gente escolhia o curso. Eu escolhi Engenharia Civil. E depois, no final do terceiro ano, você escolhia, dentro da civil, a habilitação, a modalidade. Então, eu escolhi estruturas. Então, o meu 4º e 5º anos foram basicamente... Então, aí nós éramos divididos. E as 4 opções possíveis eram os 4 departamentos atuais. Então, tinha estruturas, transportes, construção civil e hidráulica. Era assim que funcionava a escola. Então, eu escolhi fazer estruturas, porque eu gostei de resistência. Quer dizer, a razão pela qual eu escolhi estruturas é que eu gostei muito de resistência. Eu sempre gostei de projeto. Então, a minha escolha... Isso é outra coisa. Eu entrei na Poli com a ideia de fazer, não era engenharia civil, a minha ideia era fazer engenharia eletrônica, porque era engenharia que era considerada moderna, etc. E eu entrei na escola com essa intenção, de fazer eletrônica. Foi ótimo que, no meu caso, a opção de curso não era feita no primeiro ano, era feita depois, no final do primeiro ano. E aí, as disciplinas de introdução à engenharia, era, aliás, uma disciplina de introdução à engenharia, ela foi ótima para mim, porque aí vieram várias pessoas falar das várias modalidades, das várias habilitações.
E aí eu percebi que, por exemplo, na engenharia mecânica e na engenharia elétrica, os projetos não eram feitos aqui. Vocês imaginam, então, há 50 anos atrás, vou dizer, eu estou completando 50 anos de formado esse ano, né? Há 50 anos atrás, não se fazia projeto, vamos dizer, já havia uma indústria aqui, mas normalmente eram filiais de indústrias estrangeiras, e os projetos eram feitos no exterior. E aí foi essa a razão que me levou a escolher engenharia civil. Porque como eu queria trabalhar em projeto, aí o meu raciocínio foi que engenharia civil, as empresas não eram estrangeiras, as empresas eram brasileiras, os projetos seriam desenvolvidos aqui. E foi exatamente, isso era verdade. Eu fiz engenharia civil e de fato, os projetos eram feitos aqui. Mais recentemente, é que algumas empresas estrangeiras vieram para cá na área de engenharia civil. Mas isso é uma coisa mais recente. Então, é isso. Professor, falando em graduação, o senhor acabou de comentar de graduação, algo que a gente vai manter essa tradição, já perguntamos para o professor Figueiredo, vamos perguntar para o senhor e todos os outros que entrevistaremos a gente gostaria que o senhor contasse a história mais maluca, o dia mais louco assim que o senhor já teve na história da graduação do senhor. Nem que seja, sei lá, talvez um dia de peruada que o senhor teve, saiu, que foi lá história mais, largo, assim, mais inusitado, que dia mais inusitado que o senhor teve sendo graduando na Poli? Olha, eu vou falar de duas coisas. Uma delas foi o trote. Porque, então, como é que funcionava? Vamos dizer, a Poli funcionava lá perto da Estação da Luz. Eu não sei se vocês conhecem o prédio em que era a Poli. Eu sei qual era o prédio, mas eu nunca fui lá. Também nunca fui. Então, porque é assim, a Poli funcionava toda ela ali, e aí, bem, vamos dizer, os cursos então foram sendo transferidos para a cidade universitária. É interessante, porque a universidade ela foi criada em 1934. E em 1934, juntaram-se as escolas que já existiam para, então, formar a universidade. Então, havia algumas escolas, as mais, então, significativas, era a escola de Direito, a faculdade de Direito é a mais antiga, depois tem a Poli, que também é antiga, depois tem a Faculdade de Medicina, né? E elas, então, passaram a integrar a Poli, a USP, que foi criada em 1934, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi criada nessa ocasião, na ocasião da criação da USP. E aí, teoricamente, era para os prédios todos irem para a cidade universitária. E é engraçado, porque, então, duas dessas escolas que eu mencionei nunca foram para lá. Direito continua lá no centro, e a medicina continua também, porque tem o Hospital das Clínicas, e por isso, ou seja, os alunos da medicina, eles até fazem disciplinas básicas lá no campus. Isso. Mas toda a parte de medicina não é no campus, né? E aí, a Poli, ela começou a ir para o campus na década de 60. Eu tenho a impressão de que o prédio mais antigo, talvez o do Biênio, então o Cirquinho, ele é bastante antigo, mas eu acho que talvez antes dele, eu acho que o Cirquinho, eu acho que é o primeiro prédio que foi para lá. E depois foram os outros, vamos dizer. Quando eu fiz o curso, não existia o nosso prédio, mas já existia o Biênio. Então, eu tinha as aulas da parte do ciclo básico no Biênio, o prédio da mecânica já existia, o prédio da elétrica também já existia, eu tive aula nesses prédios, mas não existia o prédio da civil. A química, por exemplo, os laboratórios de química, eles eram feitos na Poli Velha, não eram... Acho que o curso de química já funcionava na cidade universitária, mas os laboratórios eram lá na Poli Velha. E aí, no primeiro ano, no segundo ano, eu tinha aulas, então, eu tinha as aulas depois eu comento, eu volto à pergunta de vocês, mas no primeiro e segundo ano eu tinha aulas lá na cidade universitária. Aliás, o meu vestibular eu fiz num daqueles anfiteatros do Biênio. Depois, no terceiro ano, nós tínhamos aulas. Um dia, algumas aulas eram, então, na cidade universitária, e as aulas de engenharia civil eram já na Poli Velha. Então, eu comecei a ir para a Poli Velha no terceiro ano. Eu já tinha ido para fazer aqueles laboratórios de química, mas comecei... E na sexta-feira, isso era incrível,
Na sexta-feira, nós tínhamos aula de manhã na cidade universitária e de tarde na Poli Velha. Então, na hora do almoço, nós íamos de uma para outra, e a gente fazia isso de ônibus, porque nós não tínhamos automóvel. Naquela ocasião, as pessoas não tinham automóvel. Mas a cidade era totalmente outra, então era possível você sair da cidade universitária ao meio-dia e estar na Poli Velha, ainda tinha que almoçar no meio do caminho. Mas então era isso. Bem, mas então, como eu estava comentando, a Poli funcionava lá ela funcionava na Poli Velha, ali na Praça Coronel Fernandes Prestes. E aí houve, então, um dia que teve lá o tal do trote. Foi antes do começo das aulas, a parte de administração funcionava na Poli Velha. E aí, então, nesse dia, então, marcaram para nós irmos lá, e aí nós fomos, então, numa determinada sala ali, era, então, para nós, acho que já tinham dito que era para nós irmos com calção de banho, porque naquela ocasião não se andava de bermuda, essas coisas, tudo é uma coisa mais recente, né? Não se assistia a aula de bermuda, não tinha nada disso. Mas então, mas já tinham dito que era para a gente ir de bermuda ou de calção, e aí fizemos um desfile pelo centro da cidade. Então, saímos de lá, da Poli Velha, nos cortaram os cabelos, né? Então, os cabelos foram nessa ocasião que cortaram os cabelos. De praxe. Então, meu cabelo, por exemplo, cortaram de uma forma que, bem aqui no meio, não tinha outro jeito, a não ser rapar tudo, né? E não tinha opção, ou seja, você não... Hoje em dia, isso aí já acabou, não existe mais, e até algum tempo atrás, os alunos podiam, se dissessem que não queriam, não se cortava o cabelo. Naquela ocasião, não tinha opção nenhuma. Então, eu me lembro que me cortaram o cabelo. Aí depois, então nos pintaram, né, com batons e tudo, então todos sem camisa, então nos pintaram com batom, deixamos as camisas ali na Poli Velha e aí fomos para o centro da cidade. E tínhamos que vender umas flâmulas, eu não sei, ainda eu acho que não existem mais flâmulas, mas tinha umas flâmulas, e era para nós vendermos, então tinha lá uma certa quantidade de flâmulas que deveríamos vender. E aí fomos indo para o centro da cidade. Aí, quando chegou na Avenida Ipiranga, num certo momento, nos fizeram sentar no chão. Então, nós interrompemos o trânsito, ficamos todos ali, e, claro, os veteranos aqui iam acompanhando. E aí fomos pela Barão Tapetininga, eu me lembro que, então, na Barão Tapetininga, porque nós, então, tínhamos que vender as taias das flâmulas, e nós entrávamos nas lojas, e as pessoas nos expulsavam, né? Porque você imagina... Então, as pessoas entraram daquele jeito nas lojas, e aí fomos em direção à faculdade de Direito, ou seja, o final dessa passeata, vamos dizer, era na faculdade de Direito. Mas aí, quando estávamos no meio isso era no começo do ano, né? Então, quando nós estávamos no meio da Barão de Tapetininga, caiu uma chuva, uma tempestade, e aí acabou. Então, a coisa desapareceu. Então, aí voltamos, aí eu voltei lá com os meus colegas, alguns que eu já conhecia, porque eu não fiz cursinho, então as pessoas que eu conhecia já eram os meus colegas do colegial, que eram muito poucos. E aí voltamos para a Poli Velha, e aí eu me lembro de lá eu fui diretamente para o barbeiro. E aí, chegando no barbeiro, raspei o cabelo. Agora, deixa-me comentar o seguinte, bem, mas isso, então, eu acho que é a coisa mais diferente que aconteceu naquele período. Agora, eu tive um colega que ele era ele foi o presidente do SEC durante um certo tempo, durante um ano, né? O nome dele é Emílio Haddad. O Emílio Haddad foi meu colega no colegial. Aliás, ele foi meu colega no ginásio também, mas foi meu colega no colegial. Depois ele foi meu colega na Poli. E aí o Emílio, ele formou-se na Poli, depois ele foi dar aula na FAO. Na verdade, o Emílio ele já se aposentou, mas ele deu aula na Poli uma época de mecânica geral, mas ele depois foi para a FAO, e ele deu aula na FAO até se aposentar. Mas o Emílio ele era o presidente do SEC, então ele promovia, era uma vez por semana, então, uma vez por semana,
ele promovia um dia, cada dia era uma coisa. Então, tinha o dia do amendoim, havia uma distribuição de amendoins, tinha o dia das biribas, você sabe o que são as biribas? Aquelas de jogar no chão? Ah, biribinha, sei. Então, tinha o dia da biriba, distribuía-se aquelas caixinhas de biriba. Havia o dia da melancia, eu me lembro perfeitamente do dia da melancia, em que se levou uma melancia na sala de aula, era uma aula de concreto protendido, e aí, então, na mesa lá do professor, a melancia foi partida, e aí uma sujeira, aquilo tudo, vocês imaginam a sujeira, todo mundo, então, comendo melancia na sala de aula, mas, então, cada dia da semana tinha uma coisa dessas, havia uma promoção que era feita pelo Emílio, que era o presidente do SEC. Aliás, no colégio que eu estudava, ele também tinha sido presidente lá do nosso grêmio, né? Mas ele, então, foi presidente do SEC. Mas eu acho que das coisas, assim, então, mais marcantes, talvez tenha sido isso. De resto, olha, uma outra coisa que era interessante era a seguinte, então, as aulas, olha, os professores faltavam muito, isso é uma coisa muito interessante, mudou muito de lá para cá isso. Os professores faltavam muito e os professores tinham 15 minutos, ou seja, depois de 15 minutos de prazo, se o professor não chegasse, você pode ir embora. Nós tínhamos frequência coletiva, né? E aí eu me lembro, nós não queríamos assistir aula, nós ficamos torcendo porque o professor não fosse, né? E eu me lembro muito bem, então, de nós lá em cima do prédio, né? esperando o professor chegar, e aí nós vimos o professor chegar lá embaixo, mas como ele ia demorar para subir, aí ele não ia chegar antes dos 15 minutos, então nós fomos embora. E aí, quando ele chegou, já tinha passado os 15 minutos, então a aula já tinha sido então, considerada frequência coletiva. Mas de forma geral, bem, não sei, era muito diferente da cidade universitária, porque éramos menos, né? Nós éramos menos, e no caso ali da Civil, sobretudo depois, que não era só o curso da Engenharia Civil, naquele prédio, aí éramos só nós, então nós nos conhecíamos muito. Eu tinha as aulas com os engenheiros de estruturas, nós éramos 14 só, no curso de Engenharia de Estruturas, e tínhamos várias aulas com os de construção civil. Então, os meus colegas que eu conheço melhor são os de construção civil e os de estruturas, claro. Mas os de construção civil. Os de hidráulica e transportes, eles, em geral, assistiam aula juntos, mas não conosco. Olha, em tempos normais, esse ano não, mas em tempos normais, nós nos reunimos todos os anos, os alunos de engenharia civil, né? Nós nos reunimos todos os anos, na terceira quinta-feira de novembro, no Rubaiá da Faria Lima, às 8 horas da noite, e fazemos isso há décadas. Né? Então, normalmente eu me encontro com esses alunos. Poucos faleceram, não temos muitos alunos que faleceram, e os que vão são mais ou menos os mesmos. Nós éramos 100, desses 100, eu diria que 30, mais ou menos, vamos lá, são mais ou menos os mesmos, mas, infelizmente, esse ano não vai ter isso. Né? Mas tem um grupo do WhatsApp, mas é extremamente ativo. Eu até desliguei aquele sinalzinho quando vem mensagem, porque são muitas mensagens que vêm todo dia. Então, eu não... Porque senão toda hora tem mensagem chegando. Né? Se eu olhar aqui o meu celular, provavelmente hoje deve ter mensagem deles, porque todo dia tem. Boa parte dos meus colegas estão aposentados. Né? Eu estou com 74 anos, então estamos mais ou menos para essa idade. Mas então, olha, como eu estou vendo aqui, por exemplo, as últimas mensagens que eu recebi são da minha, exatamente, olha, aqui do Emílio Haddad, tem aqui do Emílio Haddad, acabei de comentar ele, que foi presidente do SEC. Aqui tem, por exemplo, então, como não amar a matemática, né? Então, aqui tem... eu tenho tantas justificativas, viu, professor? Algelinha, a primeira delas. 111 dividido por 1 mais 1 igual a 37. 222 dividido por 2 mais 2 mais 2 igual a 37. Claro, isso aí é assim, porque se você cortar, claro que dá a mesma coisa, né? Mas aqui depois tem aqui mais um, quer ver? Que me mandaram também.
olha lá, 44 sobre 44 dá 1. 4 sobre 4 vezes 4 sobre 4, mais 4 sobre 4, né? Dá 2. Depois 4 mais 4 mais 4 sobre 4 dá 3. E, bem, então eles ficam mandando essas coisas até hoje. Essa minha turma é muito unida. E uma outra coisa interessante é que, então, eu estudei no Colégio Santa Cruz, né? E aí é interessante, porque em termos de... eu diria que em termos de carreira, vamos dizer, eu diria que hoje os meus colegas de Poli, e comparando com os colegas de Santa Cruz, em termos financeiros, os colegas de Poli estão melhores do que os meus colegas de Santa Cruz. Claro, tem exceções nisso, mas na média eu diria que os meus colegas de Poli se deram bem profissionalmente. Professor, deixa eu te perguntar então, já que a gente já está falando principalmente da graduação, enfim, o senhor vê muita diferença entre o seu tempo, assim, né, a questão da grade curricular, com o nosso tempo agora, e, como se diz, essa parte dos grupos de extensão existia já no seu tempo ou é uma coisa um pouco mais recente? Como é que o senhor enxerga tudo isso? Não, esses grupos de extensão, isso não havia, não, isso aí não tinha. Olha, eu diria que era muito diferente do que é agora. Por exemplo, nós tínhamos muitas aulas, nós tínhamos muito mais aulas do que vocês têm hoje. Nós tínhamos aula praticamente todos os dias da semana, das 8 da manhã às 6 da tarde. Nossa Eram poucos. Senhora. Não, era praticamente. Não, isso era assim. E tínhamos aula sábado de manhã, ou seja, sábado de manhã era dia normal. Aliás, sábado de manhã era dia normal em geral. Ou seja, o meu pai trabalhava num banco, mas o banco não abria no sábado de manhã, mas ele ia ao banco no sábado de manhã, tinha trabalho interno, então ele ia lá no banco todo sábado de manhã. Então, sábado de manhã sábado de manhã era um dia normal. E nós, então, na Poli, durante todo o meu curso, eu tive aulas sábado de manhã. E teve um ano em que as aulas de laboratório, mas não era assim para dependentes, laboratório normal, os laboratórios normais para engenharia, de mecânica dos solos, ele era no sábado à tarde. Então, nós tínhamos muitas aulas. Depois, no final do curso, sobretudo no 5º ano, nós tínhamos poucas aulas, vou dizer, poucas tardes livres, nós tínhamos alguns períodos para poder fazer estágio. Eu só fiz estágio no 5º ano da escola. Caramba! Eu só fiz estágio no 5º ano da escola. E, conversando com um professor meu, o professor Décio Zagotti, que depois ele foi diretor da escola, foi chefe do departamento, foi diretor da escola, mas naquela época ele não era isso. Conversando um dia com o Décio, eu disse que não tinha muita ideia de como seria a minha atividade como engenheiro de estruturas. Ou seja, uma coisa era o que eu via nas aulas, etc. Mas quando começou a chegar ao final do curso, eu achei que o que a gente faria no dia a dia da engenharia seria um pouco monótono. E aí eu fui conversar com o Décio sobre isso. Ele me falou, olha, a melhor maneira de você verificar isso é fazer um estágio. E aí ele falou, olha, eu vou sugerir que você faça estágio no escritório do Dr. Augusto Carlos Vasconcelos. Ele falou, então, é um escritório pequeno, mas o Vasconcelos, então, é um excelente engenheiro, do ponto de vista da parte de interpretação física das estruturas, ele gosta de ensinar, então você vai fazer um estágio, você vai aproveitar muito. E ele me fez, então, uma carta de apresentação para eu levar para o Dr. Vasconcelos. Mas essa carta de apresentação que o Décio fez, de certa forma, vou dizer, ficava ruim, a tal da carta deixaria o Dr. Vasconcelos muito mal se ele não aceitasse. Com livre e espontânea pressão, né? Exatamente. Então, era isso. E aí eu levei a carta lá para o Dr. Vasconcelos e ele me disse o seguinte, olha, então, você está sendo bem recomendado pelo Décio, mas a aluna da Poli não tem tempo para fazer estágio. Então, eu vou aceitá-lo, mas você vai fazer estágio em janeiro e fevereiro, que você tem férias.
Mas depois, em março, o seu estágio acaba, porque aluno da Poli não tem tempo para fazer estágio. E ele falou, os alunos do Mackenzie e da FAAP, eles têm tempo para fazer estágio. Porque, de fato, a FAAP, o Mackenzie e a FAAP, eles tinham aulas de manhã e à noite. E eles tinham a tarde livre para fazer estágio. E aí ele disse isso, porque realmente nós não tínhamos, eu acho que no 5º ano da escola, nós tínhamos 2 tardes livres para fazer estágio. Então era só isso que a gente tinha. E tínhamos todas aquelas aulas, como eu disse, o curso era todo cheio, né? Aí eu fiz estágio nessa empresa, Dr. Vasconcelos. De fato, eu gostei do estágio, no escritório muito pequeno. E aí, quando eu saí em março, porque eles disseram que você tem que só pode ficar janeiro e fevereiro, eles aí em março me disseram, olha, se você quiser depois, no final do ano, quando você se formar, você pode passar aqui. Se nós tivermos, então, condições de dar um lugar para você, se nós estivermos precisando de um engenheiro, isso, claro, que já não pode garantir que isso vai ocorrer, você pode vir aqui. E foi o que eu fiz. No 5º ano da escola, eu fiz, então, primeiro esse estágio lá, em engenharia de estruturas. Depois, o Décio Zagotes, ele, embora a área dele fosse engenharia de estruturas, ele tinha uma construtora. E ele me disse um dia o seguinte, olha, eu tenho a construtora, a minha intenção é a seguinte, eu tenho a construtora para eu poder ficar financeiramente independente e, no futuro, eu gostaria de aí poder me dedicar, de fato, ao que eu gosto, que é a engenharia de estruturas. E aí ele tinha uma construtora, eu trabalhei nessa construtora dele durante algum tempo. Eu confesso que eu não gostei nada. De tudo que eu fiz, o que eu menos gostei foi esse trabalho na empresa ali de construção. Depois, eu fiz um estágio no IPT. No IPT foi nas férias de julho. Um colega meu trabalhava no IPT, aí ele me sugeriu. E realmente também não gostei do que eu fiz no IPT, que era um estágio, era um programa de computador que estava sendo desenvolvido, e aí era para estudar o programa, etc. Eu confesso que eu não gostei e fiz ainda mais um 4º estágio, ou seja, foi péssimo o que eu fiz. Eu fui fazer um 4º estágio na Temag, aí um professor antigo meu da Poli me convidou para fazer um estágio na Temag. Na Temag, eu trabalhei no projeto de uma barragem. Mas na Temag eu ia muito poucas vezes, né? E aí a Temag é um escritório grande, é um escritório que existe até hoje, especializado em barragem. Mas eles fazem outras coisas, mas sobretudo barragens. Aliás, ele foi criado pela barragem. A CESP, que tinha barragens aqui no estado de São Paulo, eles queriam que houvesse um escritório em que eles confiassem. E aí eles sugeriram que se montasse um escritório, e Temag tem o nome das pessoas, desses que fizeram. O T de Telêmaco, que é a nossa biblioteca. Da biblioteca, não é? Então, Telêmaco, o T do Telêmaco. Depois, o H é de Henrique Herweg. Depois, o M é de Milton Vargas, o SEC tem o nome do Milton Vargas. O A, Temag. Então, deixa eu me ver. O E, eu esqueci do E. O E era... o H era do Henrique Herweg, o E era Eugène Josquin, um nome francês. Depois, o M era Milton Vargas e o AG era Alberto Giaroli. Foram eles que fundaram a Temag, formaram a Temag, que existe até hoje. Mas aí eu fiz o estágio lá. Mas isso foi péssimo, ou seja, um estágio não pode ser curto como esse que eu fiz. Um estágio curto, você acaba, no final, não conseguindo ver como é o dia a dia da empresa. Realmente foi muito ruim. E aí, mas de todos o que eu havia feito, o que mais me tinha me agradado era exatamente aquele que eu fiz em primeiro lugar, no escritório do Dr. Vasconcelos. E aí, quando eu terminei o curso, eu fui lá para saber se, de fato, a oferta deles, de eventualmente eu via trabalhar lá, se eles me aceitavam. E foi aí que eles aceitaram. Então, disseram que de fato, teria condições, e foi onde eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar lá, foi em março de 1971, e trabalhei lá durante 9 anos.
Depois de um certo momento, eram poucos os donos do escritório. O escritório era uma sociedade civil limitada, eles passaram o escritório a uma sociedade anônima, com isso tinha que haver um número maior de sócios, eles convidaram para ser sócio, então convidaram a mim, a outros engenheiros que havia lá para sermos sócios do escritório, claro que nós éramos sócios de uma porcentagem pequena, então eu passei a ser sócio do escritório, e aí, aquela história que eu comentei, que eu disse que achava que seria uma atividade monótona, a da engenharia de estruturas, no escritório, de fato, é o que acabou acontecendo. Eu achei que aquele dia a dia era meio monótono, era meio repetitivo. As vigas, por exemplo, as vigas contínuas, a gente resolvia tudo aquilo, tinha que resolver tudo aquilo, porque não tinha computador, não tinha nada disso. Então, a gente resolvia aquelas vigas contínuas, e essas vigas contínuas, claro, num prédio tem um monte de vigas contínuas. A gente ficava fazendo aquelas vigas contínuas com régua de cálculo, porque não tinha máquina ainda, não tinha maquininha, então fazia aquilo com... Então, achava aquilo tudo muito, muito repetitivo, e era mesmo, né? E aí, um dia, conversando, então, com um professor lá do meu departamento, que morava aqui pertinho, ele era quase meu vizinho, então, um dia, conversando com ele, foi aí que ele propôs de eu dar aula na escola. Eu nunca tinha pensado em dar aula na escola. Ele aí propôs. Ele falou, olha, você não quer experimentar dar aula na escola? Isso foi mais ou menos em abril. Eu comecei a trabalhar em março, abril ou maio, eu já estava achando que aquilo era muito repetitivo. E aí ele me convidou, ele falou, olha, nós temos uma vaga, você não quer ir dar aula lá na escola? Mas eu nunca tinha pensado em dar aula, em ser professor, não tinha pensado nisso. E aí eu falei, tudo bem, eu vou pensar, nunca pensei nessa história, me lembro muito bem, eu falei, mas olha, eu acho que eu não tenho jeito para dar aula, por exemplo, dar o conceito de tensão, eu não sei bem fazer isso, como é que é? Aí eu me lembro que, então, conversando com o senhor Vitor Souza Lima, ele já faleceu, e aí ele tinha na casa dele, tinha uma mesinha assim, tinha um vaso, aí ele segurou aquele vaso, e ele falou, olha, então, você está vendo aqui esse vaso? Então, imagine que eu passe aqui um plano, então, imagine um plano aqui cortando esse vaso, como é que o peso do vaso está indo para a minha mão, como ele faz? Bem, e aí, quando foi mais ou menos em setembro daquele ano, eu aí fui procurar o Souza Lima para dizer que tudo bem, que eu ia aceitar a proposta dele. Aí ele me falou, bem, mas agora aquela vaga que eu ofereci para você já não tem mais, porque uma outra pessoa aceitou, você disse que ia pensar, não me deu a resposta, eu oferecemos para um outro, nós precisamos do professor. E aí ele falou, mas no momento que nós tivemos uma vaga, eu te aviso. E isso, então, era 71, né? Então, ele me avisou da vaga, que iria haver uma vaga na escola, no final de 72. E eu comecei a dar aula em março de 73. Mas, agora, com relação àquela questão de ser monótono, atividade da engenharia civil, é assim, depois eu mudei de ideia, né? Porque é assim, de fato, tem algumas atividades na engenharia de estruturas que elas são muito repetitivas, elas são muito parecidas, né? Então, naquela época, imagina, fazer as vigas contínuas, e a gente fazer viga contínua, um método chamado método de Cross, a gente nem ensina mais isso, porque não se usa mais isso. Eu vou dar aula de vigas contínuas nesse mês ainda, né? Mas nós não damos mais pelo método de Cross. Bem, mas então, tem algumas atividades que são repetitivas, a gente fica sempre fazendo aquilo. Mas tem algumas atividades que elas aparecem de vez em quando, essas são as mais interessantes. Então, não são tão repetitivas. Então, o que acabou acontecendo com o tempo é que eu eu fiquei mais velho dentro do escritório, então eu passei a fazer as atividades menos repetitivas, e as mais repetitivas foram para os engenheiros mais moços e para os estagiários, né? E aí, ao longo do tempo, o que acabou acontecendo é que eu só passei a ser mais ou menos uma espécie de um consultor dentro do escritório, ou seja, eu fazia as coisas mais difíceis, diferentes. Então, tinha os estagiários, nós tínhamos muitos estagiários, tínhamos engenheiros mais moços, e aí quase ninguém da Poli, não havia quase gente da Poli. Olha, da Poli, que eu me lembre, tinha o professor Fernando Stuck, que já está aposentado, ele é de Pontes, né? Ele tem, junto com o professor Calil, eles têm aquela empresa EGT,
o Fernando Stuck, o pai dele era engenheiro de estruturas, e provavelmente o pai dele deve ter pedido para o Dr. Vasconcelos, também não podia dizer não. Então, o Fernando foi estagiário. O Fernando foi meu estagiário, trabalhamos juntos lá. Mas os demais não eram da FAAP e eram do Mackenzie. Porque, aliás, no escritório do Dr. Vasconcelos, havia outros engenheiros do Mackenzie, como sócios, que davam aula no Mackenzie e davam aula na FAAP. Então, os estagiários deles normalmente eram alunos que eles tinham tido ali, e eles convidavam. Mas então eu passei a ser uma espécie de um consultor dentro do escritório. Então, de fato, algumas atividades são repetitivas, mas isso é normal, é assim mesmo. Agora, o doutor Vasconcelos, então, esse engenheiro que o Décio Zagotes tinha sugerido, então, que disse que era ótimo, é uma pessoa fantástica. O doutor Vasconcelos, ele acaba de completar 98 anos de idade. Caramba! E ele tem uns livros, eu não sei se vocês conhecem esses livros, tem uns livros de estruturas de concreto no Brasil. Então, tem muito pouca coisa escrita sobre engenharia de estruturas no Brasil. E o doutor Vasconcelos escreveu alguns livros. Eu acho que são 4 ou 5 volumes dos livros, eu tenho todos eles. Ele escreveu um livro sobre pontes. Então, Pontes e Passarelas Brasileiras é um livro grande. Então, ele é uma pessoa conhecidíssima. Depois, ele escreveu 2 livros de estruturas da natureza, vamos dizer, as estruturas estáticas e as estruturas dinâmicas, as máquinas. Nossa, o cara era quase um Newton, então, uma observação assim. Uma pessoa incrível, doutor Vasconcelos. Então, eu fui cair nas mãos de uma pessoa realmente extraordinária. Foi a ideia do Décio Zagotes de ter sugerido que eu fizesse o meu estágio lá foi realmente magnífico. Aí, o doutor Vasconcelos, ele saiu do escritório. Quer dizer, quando foi no finalzinho da década de 70, eu dava aula na Poli e trabalhava no escritório. Eu, na Poli, eu só ia lá nas horas de aula, eu só ia para dar aula. Então, eu trabalhava no escritório, eu ia dar aula na Poli, e depois eu era descontado, eu ganhava por hora. Então, quando eu ia na Poli, eu não tinha que repor aquelas horas de escritório, eles me descontavam no meu salário. Então, eu ia dar aula bem. E aí, quando foi em 79, o doutor Vasconcelos ele resolveu sair do escritório, e aí foi o momento que eu saí também. As 2 atividades, uma atrapalhava a outra. Então, entre as 2, o escritório ou o da aula, eu aí gostava muito mais de dar aula, ou seja, embora eu realmente nunca tivesse pensado em dar aula, eu gostei de dar aula. E aí eu saí do escritório e fui para a escola, o que foi muito bom, porque aí depois eu passei a tempo integral na escola, então uma atividade atrapalhava a outra, e aí ficando só na escola. Eu, na realidade, em termos de salário, eu passei a ganhar 1/3 do que eu ganhava quando eu fui para a escola, porque o meu salário no escritório era muito mais alto do que o salário na escola. Mas aí eu gostava do que eu fazia, e aí eu passei a ficar só na escola, né? Isso foi em 1979. Nessa época, não tinha professores em tempo integral. Isso é outra coisa. Não havia professores em tempo integral. Os primeiros professores em tempo integral do departamento foram 2 professores, a professora Luísa, de Mecânica dos Solos, e o professor Amaro, de Estruturas, e eles foram contratados em tempo integral para trabalharem nos laboratórios. Então, a Heloísa, ela era para ser encarregada do laboratório de solos, do dia a dia do laboratório, e o Amaro, ele organizou o laboratório, ele foi uma das primeiras pessoas a montar o hall tecnológico. No hall tecnológico não havia nada. O hall tecnológico era totalmente vazio, e as pessoas iam lá para andar de patim, porque então aquilo era muito grande, as pessoas então andavam ali de patim, o piso era um piso bem lisinho, então era muito, muito bom para andar de patim, mas aí então só havia esses 2 professores. E quando foi o final da década de 70, houve uma crise grande na engenharia. Aí a engenharia civil, que na década de 70, e quando eu entrei na escola, quando eu optei por fazer o curso de engenharia civil, os meus colegas perguntavam o seguinte: bem, você não conseguiu nota para fazer o que você queria? Porque a engenharia civil estava em baixa, a engenharia estava em crise.
Isso na década de... Vou dizer, isso na década de 60, né, quando eu escolhi fazer o curso. Sim. A engenharia em civil estava muito em baixa. Mas aí, então, achavam que eu não tinha... Vou dizer, não era o que eu queria, que eu não tinha conseguido para o que eu queria. Mas aí, quando, durante aqueles anos do final da década de 60, os regimes militares, eles investiram muito em infraestrutura. E aí havia obras grandes no Brasil. E nessa ocasião, então, quando eu me formei em 70, aí a engenharia civil estava no auge. E as pessoas, então, escolhiam a engenharia civil. E quando foi o final da década de 70, mais ou menos 79, e depois o início da década de 80, aí a engenharia civil, Brasil, porque o Brasil fez empréstimos, aquelas obras todas, elas eram feitas com base em empréstimos do exterior. Sim. Aí o Brasil não tinha recursos para pagar, e aí houve uma grande crise. Sim. E aí a engenharia civil entrou em crise. Nessa época, os meus colegas... eu vou ter que atender aqui esse... Sem problema, professor. Um segundo. Alô? Entrevistazinha dele. Uma outra pessoa já... tudo bem. Mas então, a engenharia civil entrou em crise e os colegas meus que trabalhavam, porque nós tínhamos, então, vários professores na Poli, que trabalhavam nos escritórios. Mas aí, os escritórios, como a engenharia entrou em crise, os escritórios começaram a ficar sem obras. Então, eles, vamos dizer, a segurança deles, vamos dizer, ele começou a ficar meio ameaçado, eles poderiam perder emprego, etc. E aumentou-se o salário na universidade, resolveu-se valorizar o tempo integral. E aí as aulas, porque antigamente todo mundo ganhava a mesma coisa por hora de aula. Então, os professores, em tempo parcial, era 12 horas de trabalho por semana, os de turno completo, 24, e tempo integral, 40. Então, nós ganhamos todos a mesma coisa, mas aí houve um certo momento em que se valorizou o regime de tempo integral e o de turno completo, aumentando, vou dizer, não na mesma proporção, mas então os salários de tempo integral, eles aumentaram, as empresas não estavam bem, e foi nessa época que os meus colegas começaram a ir para a Poli. Então, aí muitos dos meus colegas passaram a tempo integral nessa época. E hoje nós temos muita gente de tempo integral, né? A maior parte dos nossos professores é tempo integral. Temos os que não são tempo integral, mas tem um número grande. Mas tudo isso ocorreu na década de 80. Mudou muito o cenário todo da escola, né, naquela época. Bem, mas eu acho que eu falei demais. Eu não sei qual foi a pergunta que vocês fizeram que levou a toda essa minha digressão. A gente tinha perguntado como que eram os projetos de extensão, os grupos de extensão e a graduação na época. Isso. Então, mas não tinha projetos de extensão. Isso aí não havia os projetos de extensão. Mas, professor, o senhor ainda é responsável, me corrija se eu estiver errado, em questão dos famosos duplos diplomas, DDs e carreiras no exterior. E eu queria fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica para o senhor, porque, assim, o senhor fazendo parte disso, o senhor tendo contato com universidades do exterior e também profissionais do exterior, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco essa relação. Isso não só simplesmente a engenharia civil, até todas as engenharias e também outras áreas da tecnologia, como física, químicos também, que é a questão da fuga de cérebros. O senhor acha que o engenheiro físico não é valorizado no Brasil e por isso ele procura uma carreira no exterior? E isso o Brasil, às vezes, por exemplo, o Brasil acaba investindo muito dinheiro num aluno na USP, num aluno no ITA, num aluno na Unicamp, e ele vai para fora do Brasil. O que o senhor acha disso? Olha, não, eu vou dizer, eu acho que isso aí, de fato, é um risco que eventualmente pode se correr. Então, deixa-me então, falar algumas coisas. Com relação à questão do duplo diploma, porque então nós temos dois tipos de programas, né? O de duplo diploma, aproveitamento de estudos. Eu posso dizer para vocês que, no início, nós tínhamos mais programas de duplo diploma do que nós temos hoje. Ou seja, isso é uma coisa que mudou ao longo dos anos. Hoje em dia, nós temos, então, os programas de aproveitamento de estudos, que são de caráter diferente do duplo diploma.
Não é verdade que o aluno que vai fazer aproveitamento de estudos, ele vai fazer porque ele não conseguiu o duplo diploma. Porque são coisas diferentes, são programas distintos. No caso do duplo diploma, o aluno vai fazer lá o que os alunos normais fazem, os alunos da escola parceira fazem. Normalmente, eles fazem o mesmo curso que nós temos aqui na Poli, a mesma habilitação, ao passo que o aluno de aproveitamento de estudos ele tem uma liberdade muito maior de escolher o que ele quer, de ficar menos tempo. Então, no início, nós tínhamos, basicamente, programas de duplo diploma. E uma coisa que nós sempre fizemos foi estabelecer que, nesses programas, isso é assim até hoje, o aluno, para se formar, ele tem que voltar para o Brasil, ou seja, ele se forma na Poli. Então, ele vai, faz o programa lá, mas ele tem que voltar e fazer 1 ano e meio da Poli. Quando ele volta, se ele sai para o exterior no 3º ano, e se ele sai para o exterior no 4º ano, ele tem que fazer um semestre aqui. E a ideia era justamente para evitar que o aluno terminasse o curso no exterior e, eventualmente, ficasse lá, no exterior. De fato, nós não gostaríamos que os nossos alunos... Nós queremos que esses programas de intercâmbio sejam programas... Olha, a reitoria, quando esses programas foram propostos, qual é a história desses programas, né? Houve... na década de 90, no final da década de 90, foi feito um programa, era um programa do Ministério da Educação do Brasil, era um programa de graduação sanduíche no exterior. Era um programa de 3 anos de duração, 100 alunos por ano iriam ser enviados para a França, 100 alunos, todos de engenharia, 100 para a França, 100 para a Alemanha e 30 para os Estados Unidos. E isso funcionou, os alunos ficariam 1 ano no exterior, durante 3 anos isso funcionou, e isso não tinha nenhuma interferência com as escolas, ou seja, as escolas não participavam disso, era um programa do Ministério da Educação, os alunos se candidatavam para ele. Ao final dos 3 anos, metade dos alunos eram da Poli e da Unicamp, ou seja, de todo o Brasil, metade desse programa era da Poli e da Unicamp. E aí, a única coisa que nós tínhamos que fazer era testar que o aluno não tinha reprovação. Uhum. Foi aí que eu entrei nessa questão internacional, porque os alunos tinham que ter um tutor, e os alunos da Civil que foram para o exterior perguntaram se eu poderia ser o tutor deles. Então, foi aí que eu comecei essa questão da internacionalização. E aí eu falava francês, e por falar francês, porque eu tinha estudado numa escola em que eu aprendi francês durante muitos anos, era uma escola, então, o Colégio Santa Cruz, ele é um colégio canadense, mas do Canadá Sim. francês. Eu tinha tido aulas de francês durante 7 anos, então, desde que eu tinha entrado no ginásio. Então, eu acabei tendo uma ligação com a França. Fomos fazer uma avaliação do programa na França, no ano 2000. A CAPES, vamos dizer, junto com o governo francês, organizaram uma viagem. E aí eram 7 escolas brasileiras e eu fui representando a Poli. Bem, e as escolas do exterior que receberam os nossos alunos, elas gostaram dos alunos, elas viram que os alunos da Poli eram alunos bons. E, naquela mesma ocasião, o governo francês estava incentivando uma retomada de intercâmbios com alguns países que eles consideravam países-chave. Esses países eram o Brasil, a China e a Índia. O que eles diziam era o seguinte, que no século XIX a França tinha tido uma importância muito grande no cenário internacional, que depois acabou perdendo ao longo do século XX, sobretudo para os Estados Unidos. Eles gostariam de recuperar uma parte desse prestígio, dessa influência, e promoveram, então, queriam promover os programas de duplo diploma. E no mesmo ano vieram nos oferecer programas de duplo diploma, as escolas centrais, foram as primeiras que vieram, depois a École Polytechnique e a École de Pointe-Chaussée na França. Foram as primeiras escolas que propuseram, foram escolas francesas, e no mesmo ano vieram todas essas escolas. E aí eu achava que seria impossível a USP, vou dizer rapidamente, aprovar uma coisa dessas, porque você ter
um curso feito, uma parte em cada lugar. Você dá o diploma da USP para um aluno que não fez o vestibular, porque os alunos de lá para cá não teriam feito vestibular. Mas aí foi muito importante nessa história a pró-reitora de graduação, a professora Ada Pellegrini Grinover, ela já faleceu. Ela era uma senhora italiana, ela veio para cá na época depois da guerra, e ela era professora da Faculdade de Direito, e ela foi a uma reunião na Poli, em que esses professores das escolas centrais apresentaram o programa, e ela comprou aquilo. Ela comprou aquela ideia, ela achou que a ideia era ótima, e foi graças a ela que esse programa saiu, e saiu muito rapidamente. E aí ela montou o programa como sendo o que ela chamava de um curso conjunto. Se você olhar a resolução, que foi de 2000, ela está fazendo 20 anos, mas então a resolução que permite que nós tenhamos programas de duplo diploma chamava o curso formado aqui e no exterior de um curso conjunto. Então, nós sempre favorecemos os cursos conjuntos. Por exemplo, se algumas escolas, por exemplo, sabem que os nossos alunos são bons, eles vêm para a Poli para fazer palestras, etc., para divulgar programas de mestrado ou doutorado no exterior. Nós não estamos concordando com isso, ou seja, eles nos pedem, nós não estamos fazendo isso, porque nós achamos que, você divulgar um programa que é para o aluno fazer todo o curso no exterior, para o Brasil não há nenhuma vantagem. Na verdade, esse aluno provavelmente vai ficar no exterior. Então, nós sempre tivemos a preocupação de nos voltarem. Olha, a minha experiência é a seguinte, então, tem um número razoável, eu tenho acompanhado mais os alunos da França, sobretudo as Écoles de Pont-Chaussée, eu sou o coordenador, tenho bastante contato com esses alunos, inclusive já formados. Então, alguns desses alunos, eles se formam todos aqui, alguns voltam para o exterior, e tem isso nos dois sentidos, porque se casam, né? Eles se casam lá ou se casam aqui. Então, alguns voltaram para o exterior, porque se casaram lá, estão lá. Alguns, eles voltaram para cá, eles acharam que aqui se decepcionaram um pouco com a engenharia, voltaram para o exterior, às vezes voltaram para fazer outros cursos, mas depois voltaram para cá. Mas agora, a verdade é que com a crise da engenharia, alguns desses alunos foram para o exterior. Então, nós temos... Eu não tenho essas estatísticas, eu não sei dizer para você quantos alunos, qual é a porcentagem dos nossos alunos que estão no exterior, mas tem alguns que estão no exterior. Agora, essa história, vamos dizer, então, os alunos irem para o exterior, é claro que eles tendo o duplo diploma, etc., isso facilita eles irem para o exterior. Mas carreiras internacionais, isso sempre houve, ou seja, mesmo antes de haver esses nossos programas, então há alunos, antigos alunos nossos, que estão no exterior, que foram para o exterior. Agora, com esses últimos anos em que a nossa engenharia entrou em crise, o número de alunos do exterior, de fato, cresceu. Mas é uma preocupação que nós temos, de fato temos. No caso dos alunos da École Polytechnique, essa fuga ainda é maior, porque a École Polytechnique é uma escola na França de alto prestígio. Como disse-me um dia um aluno, ele entrou no primeiro ano da escola, esse aluno, ele um dia veio conversar comigo, já no primeiro ano, ele já tinha intenção de ir para a École Polytechnique. Ele me disse que ele tinha um tio que morava na França e que tinha me dito para ele que os alunos da École Polytechnique na França são considerados semideuses. E ele, então, queria muito ir para lá. Acabou indo, foi para a École Polytechnique, ele conseguiu, mas não voltou para a Poli, esse rapaz não voltou para a Poli. Mas ele foi muito sincero, ele foi muito correto. Ele disse que ele tinha encontrado o caminho dele, que o caminho dele era outro, era biologia, porque lá na École Polytechnique eles têm biologia, têm economia, então o caminho dele era biologia e que ele não ia voltar para a Poli, e ele, de fato, não voltou para a Poli. Depois, eu não sei se ele foi para Harvard e foi para Cambridge, ou se foi o contrário. Primeiro ele foi para Cambridge, depois foi para Harvard, ou seja, ele fez uma carreira internacional. Mas aí, por causa disso, agora, dos nossos acordos com a Polytechnique, isso não pode mais acontecer.
O aluno não pode receber o diploma da Politécnica se ele não termina a Poli. Então, os alunos têm que terminar a Poli. E, olha, eu verifiquei outro dia que dos nossos alunos todos, eu acho que só tem 2 casos dos que foram para a Politécnica e não terminaram a Poli. Um é este rapaz e tem mais um recentemente. Tem um mais recente, que na verdade, eu nem sei, ele desapareceu, ele é recente. Mas esse não voltou para a Poli. Mas então, isso é um risco que a gente corre, mas é um risco que também nós correríamos. Olha, uma boa parte deles, eles voltaram para cá, eles estão aqui. Eu não saberia dizer para você qual é a porcentagem. Agora, posso dizer o seguinte, que lá no exterior é o contrário, eles valorizam a carreira no exterior, ou seja, as pessoas vão para o exterior, eles acham isso muito bom, é interessante isso. É uma outra forma de enxergar a coisa. Eles valorizam muito essas carreiras internacionais. É claro que, ao fazer isso, eles estão levando um pouco da engenharia francesa. Estão vendendo equipamentos franceses, etc. Mas é interessante que essa postura é um pouco diferente. Mas é uma preocupação que, de fato, nós temos. Certo. Professor, eu também estava lendo, né, principalmente o seu extenso currículo, que a gente tem aqui a presença de uma lenda quase do cenário de engenharia de construção civil. Mas eu queria também perguntar, principalmente, porque eu vi uma coisa bem interessante que que eu me identifico muito, que é a questão da arquitetura. O senhor também dá aula bastante, né, na FAO, pelo que eu vi. Ou para turmas da FAO, uma coisa assim, se eu não estou enganado. Mas eu queria também saber do senhor uma coisa um pouquinho mais política dessa questão. Política no sentido do CREA. Eu queria saber como é que o senhor enxergou quando os arquitetos acabaram saindo do CREA, né, para formar o CAL. E ainda assim também, porque tem um estigma na engenharia, eu queria saber como é que a gente pode fazer para ter uma boa relação com os arquitetos, porque eu vejo que a gente tem inúmeros embates, né? Tem até os memes, né? Do põe pilar, tira pilar, enfim. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, eu vou falar então um pouco sobre essa questão. Bem, eu acho que há um preconceito de engenheiros com relação a arquitetos e vice-versa. Eu não vou falar de politécnicos com alunos da FAO. Eu vou falar em geral, de engenharia com arquitetura. Posso dizer para vocês que na disciplina de história que eu estou dando, no livro-texto, que é um livro americano, fala-se nessa questão do relacionamento de engenheiro e arquiteto, porque isso é um problema mais ou menos mundial, essa questão do relacionamento das duas atividades. Vamos nos lembrar que os arquitetos são da área de humanas, eles não são da área de exatas, né? E, então, isso cria visões diferentes. E eu posso dizer para vocês o seguinte, antigamente, a gente dava carona, né? Dava-se carona. A cidade era muito mais segura. Olha, a cidade era muito mais segura do que é hoje. A cidade era totalmente diferente. E quando eu era aluno, eu não moro muito longe da cidade universitária, mas os ônibus, o transporte público para a cidade universitária era muito precário. Então, o que eu fazia, muitas vezes, eu tomava um ônibus aqui na Avenida Rebouças e descia, porque eu moro perto da Avenida Rebouças. Eu moro até hoje no lugar em que eu morava quando eu era aluno da Poli. Eu pegava um ônibus na Avenida Rebouças e eu ia até um lugar que era onde tinha uma paineira. Ali onde vocês têm o final da Avenida do Jockey, Linneu de Paula Machado, quando depois ela continua, ela passa por baixo eu não sei se ali se chama Francisco Morato, mas é o final da Eusébio Matoso. Naquele lugar havia uma paineira antiga que estava lá no meio. Depois, quando eles fizeram aquelas obras todas, alargaram tudo aquilo, a paineira desapareceu. Mas ali, então, era o caminho para a cidade universitária. E havia o ponto das caronas. Então, eu descia do ônibus, era um ônibus que ia lá para Vila Sônia, não sei para onde, todos os ônibus que desciam a Rebouças serviam para mim. E aí eu descia ali e a gente pegava carona, tinha um ponto das caronas. E aí as pessoas paravam, sabiam que ali era a gente da Poli, a gente pegava carona.
E depois que eu me tornei professor, aí eu então tinha um automóvel, né? Eu comprei um carro para mim, e aí eu dava muito carona lá na cidade universitária, durante algum tempo. E eu acho que isso permaneceu até mais ou menos a década de 80. Aí, na década de 80, já se tornou perigoso. Um aluno meu, que eu conheço bem, ele, um certo dia, foi dar carona, o ponto das caronas ali na cidade universitária, era em frente à faculdade de educação para sair. E ele me disse que ele parou, ele estava sozinho, ele parou o carro ali para dar carona para uma pessoa, e que quando ele viu, entrou aquela pessoa, mas entraram outros dois. Aí ele pensou bem, ele percebeu que era um assalto. Mas então tornou-se muito perigoso dar carona. Mas então eu me lembro bem que um dia eu dei uma carona para sair da cidade universitária. E aí eram umas alunas da FAO. E aí, conversando, eu contei que dava aula na Poli, e aí elas me perguntaram o seguinte: mas como é que o senhor aguenta os politécnicos? Aí a minha resposta, eu falei, bem, mas eu sou um deles. Então, essa questão do preconceito de arquiteto com engenheiro é uma coisa antiga. E vocês sabem que esse programa, então, que a gente chama hoje de Poli-FAO, quando o aluno da Poli vai para a FAO, de FAO-Poli, quando o aluno da FAO vem para a Poli. Esse programa ele foi ótimo para isso, porque ele, então, desmistificou muito isso nas duas escolas. Então, nós temos alunos que vêm da FAO que são muito bons. Por exemplo, o ano passado, eu não sei esse ano, mas o ano passado, os monitores de concreto eram da FAO, não eram da Poli. Monitores de concreto na Poli. Eles não eram alunos da Poli, eram alunos da FAO. E os alunos nossos na FAO também causam muito sucesso. Os professores da FAO gostam muito dos nossos alunos, porque eles têm uma formação diferente na parte de matemática, claro, eles são melhores. Uma coisa que os alunos da FAO gostam da Poli é que eles acham que o curso da FAO é muito aberto e não tem muito foco, e o curso da Poli é mais focado, ele tem mais focado em objetivos, né? Então, os diversos obras de engenharia bem concretas. Então, eles acham que o curso, eles sentem mais foco no curso da Poli, eles gostam muito. Então, eu vou falar, as duas escolas são totalmente diferentes, são muito diferentes uma da outra, os alunos são muito diferentes, e eu sempre dou esse exemplo. É como você ter dois filhos que são muito diferentes. Você gosta igualmente dos dois, mas eles são muito diferentes um do outro. E eles são muito diferentes. E há coisas que são muito boas. Por exemplo, eles assistem mais aula do que na Poli. Ou seja, eles valorizam mais as aulas. É engraçado, tem coisas que são culturais. Eles valorizam mais as aulas do que os alunos da Poli. Na Poli, quando a gente dá aula e chega o horário do término da aula, se você não sai da sala, se você continua, os alunos reclamam. Então, eles reclamam porque você está indo além do horário. Na FAO é exatamente o contrário. Você tem que, uma certa hora, dizer, mas olha, agora eu tenho que ir embora, porque eu tenho que almoçar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Porque você dá exercício para os alunos fazerem, enquanto eles não terminam o exercício, não te deixam embora. Então, é muito interessante as duas escolas, como elas são diferentes. Agora, a FAO é uma escola muito ideológica, ou seja, a Poli não é uma escola ideológica. A Poli, eu acho que essas questões, então, políticas, etc., elas não têm uma influência muito grande no dia a dia da escola. Na FAO tem muito mais do que na Poli. São escolas muito diferentes, mas elas... E é interessante, porque uma outra coisa que eu aprendi é que os raciocínios nossos são raciocínios muito cartesianos, né? Nós somos todos, então, claro, é razoável que seja assim, mas nós, então tem lá, para resolver algum problema, tem etapa 1, depois tem etapa 2, depois tem etapa 3. Quando a gente ensina as coisas, a gente ensina isso para vocês, né? Pois na FAO é totalmente diferente. Durante uma época, eu representei a Poli na comissão de graduação da FAO. Então, tinha lá algumas questões, uns problemas que tinham que ser resolvidos, que na Poli também estavam sendo resolvidos, mas na Poli era daquela forma que eu mencionei. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Na FAO era uma confusão total. Uma coisa que não tinha, então, muito nexo, né? Mas aquilo dava certo, ou seja, era uma outra maneira
de raciocinar que a gente não sabe fazer, que nós não estamos acostumados. Era um brainstorming, aquilo, então as ideias eram... Mas no final chegava-se num resultado. É muito uma coisa que você não sabe como funciona, mas funciona, né? Mas funciona e acaba chegando numa sugestão, numa ideia. Então, é muito interessante como são essas coisas. Agora, com relação a eles terem saído do CREA, talvez, porque eles são meio minoria, né? Ou seja, você compara o número de engenheiros com o número de arquitetos, há um número muito maior de engenheiros do que de arquitetos. E aí eu acho que eles quiseram ter mais independência. Eles, então, se tornaram mais independentes. Mas eu acho que, olha, são duas profissões, então, muito interessantes, são complementares, de certa forma. Os alunos, então, do programa Polifal, eles é um programa que deu muito certo. Esse programa já tem quase que 20 anos, é um programa que deu muito certo, e de vez em quando me pedem para indicar alguém que tenha feito o programa. Aí eu pergunto, mas você quer um engenheiro ou quer um arquiteto? E aí as pessoas, a resposta que dão, olha, tanto faz. Ou seja, há casos, então, de engenheiros que estão trabalhando em atividade de arquitetura e, ao contrário, há casos de arquitetos que trabalham em atividade de engenharia. Então, nós temos as duas coisas. Eu acho que é um programa que deu muito certo e que o mercado já reconheceu isso. Agora, os alunos da FAO, eles são interessantes. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês que é interessante. Quando o programa da Polifal foi montado, eu não dava aula na FAO ainda, eu vinha dar aula depois. Mas, e passei a dar aula lá, né? E dou aula nas duas escolas. E aí, um dia, eu comentei, o prédio da FAO é um prédio... Ele foi construído, foi o projeto do João Batista Villanova Artigas, que ele é um engenheiro, ele é um arquiteto formado pela Poli, né? Porque no início, até a FAO ser fundada em 1948, os engenheiros, os arquitetos eram formados pela Poli. Desde 1893, quando a Poli começou a funcionar em 1894, até 1948, os arquitetos eram formados pela Poli, chamava-se engenheiro-arquiteto. Sim. E o Ramos de Azevedo, que era então engenheiro-arquiteto formado na Bélgica, ele foi o primeiro vice-diretor da Poli e o segundo diretor da Poli. Caramba. Ele era encarregado do curso de arquitetura, né? Bem, mas então o Artigas, o Villanova Artigas, ele era formado pela Poli. E é interessante porque os projetos dele são projetos que você vê que ele tem uma formação profunda de engenharia, né? Mas ele é muito conhecido, os projetos dele são muito bons, e ele não só ele fez o projeto do prédio da FAO, mas também ele organizou o novo currículo da FAO. Então, o currículo da FAO, porque a FAO saiu da Poli, e no início era mais ou menos um curso parecido com o da Poli, né? Mas depois foi o Villanova Artigas que reformou e fez o moderno curso de arquitetura e urbanismo da FAO, né? Foi ele que fez isso. Mas o prédio, ele é um prédio muito... Termicamente é péssimo. O prédio é muito quente no verão, ele é muito frio no inverno. Tanto é que existe aí, se vocês olharem na internet, vocês vão encontrar tem algumas poucas entrevistas do Artigas, mas numa delas fala-se nisso, na questão térmica, né? Porque é um problema de arquitetura, né? Que o prédio não era bom. Ele falou, não, mas olha, o prédio foi feito não foi feito para homens, ele foi feito para deuses, e os deuses não sentem frio nem calor. Mas então, os alunos de arquitetura são deuses que não sentem frio nem calor. Bem, mas então, um dia, dando aula lá na FAO, eu fiz esse comentário. Eu falei, olha, mas é interessante, porque aqui você sente muito mais frio do que os nossos alunos, porque todos vocês estão aí de cachecol, e na Poli eles não usam isso. Aí eles falam, não, mas isso aí não tem nada a ver com a temperatura, isso é uma questão de estilo. Mas então, eles são muito diferentes, inclusive, nisso, né? O fato também, olha, é uma outra coisa interessante, porque quando eu comecei a dar aula na Poli, a Poli era uma escola muito masculina. Na minha turma de 100 alunos de engenharia civil, havia uma única mulher. De homens e uma mulher na engenharia. Na química tinha um pouco mais de mulheres.
ainda hoje é mais ou menos, está entre 20 e 30, né? 25 e 30 a porcentagem de mulheres. Mas na FAO é exatamente o contrário. Então, na FAO, a porcentagem de homens varia de 25 a 30. Então, é muito diferente. E isso muda muito a escola também. É interessante essa questão. E é interessante que nos grupos de projeto, às vezes, você tem grupos, então, são poucos, né? São poucos homens, mas você tem grupos inteiros de homens, ou seja, essa questão de misturar os homens com as mulheres também não poderia ser. A gente imaginaria que todo grupo houvesse umas mulheres e alguns homens, mas não é. Tem vários grupos de projeto muito masculinos ali na FAO. Eles assim, escolhem, né, os grupos. Mas é interessante isso. Mas são escolas, então, mas as duas são fascinantes. Eu adoro dar aula na FAO também. Eu gosto muito da FAO, da escola, dos professores, e somos muitíssimo bem recebidos lá. Olha, nós da Poli, o nosso departamento de estruturas dá 5 disciplinas, dá 4 disciplinas de estruturas de solos, a hidráulica dá 1 disciplina de instalações prediais, o PCC dá uma aula de desenho, tem uma disciplina de desenho, e o transporte, a topografia para eles. E nós somos abrigados pelo Departamento de Tecnologia da FAO, e somos muito bem recebidos. Então, toda a parte de secretaria são eles que fazem, e depois também o espaço físico, a gente vai lá e eles permitem que, então, a gente use as instalações do departamento, a gente toma café no departamento, come biscoitos no departamento. Então, nós participamos das festas que tem lá no departamento, festa de Natal, festa de São João, né? Eles nos recebem muito bem. Então, é muito interessante essas duas atividades. Eu gosto muito de dar aula na FAO, gosto muito dos alunos da FAO, tem vários ex-alunos da FAO que até hoje eu tenho contato com eles, e tem os alunos mais variados, né? Tem alunos que seguiram carreira de fotografia, tem alunos que seguiram carreira de canto, né? Então cantam, tem alunos que dançam, tem de tudo, né? É muito, vou dizer, muito mais do que na Poli. Na Poli nós não temos essa variedade, mas é muito interessante a FAO como escola. A minha irmã fez FAO. A minha irmã fez FAO? Eu tenho uma irmã que fez FAO lá. E ela começou na Rua Maranhão, não havia o prédio ainda lá na FAO. Ela começou na Rua Maranhão, onde a escola foi fundada lá, e depois ela terminou no prédio que é hoje da FAO. Professor, as nossas perguntas se acabaram agora. Agora, como prometido, também a gente vai fazer pergunta do chat. E a primeira delas é a do Guilherme Costa, que é a seguinte pergunta. Quando que o senhor começou a utilizar as suas 2 marcas registradas, as vigas de borracha e o chocolate? Olha, eu não me lembro. A viga de borracha... Olha, a viga de borracha, talvez... Olha, eu não sei. Realmente, olha, eu não sei dizer. Talvez a viga de borracha, eu acho que ela não é uma coisa minha. Eu comentei com vocês que em 1978, 2 professores foram convidados para passar a tempo integral na Poli, né? Um deles para cuidar, a professora Heloísa, para cuidar do laboratório de mecânica de solos, o professor José Amaro dos Santos, para cuidar do laboratório de estruturas. E o Amaro, o Amaro dava aula na FAO também, naquela época, né? Mas o Amaro, ele fez a tese de doutorado dele, era sobre modelos para o ensino de engenharia de estruturas. E eu tenho a impressão de que ele usava essas barras de borracha. Eu tenho a impressão que foi o Amaro que introduziu essas barras de borracha. E aí, na verdade, elas foram sendo aperfeiçoadas. Essa barra de borracha que eu tenho aqui, essa barra, tem um rapaz que é excelente aluno, o Alexandre Gross. O Alexandre, ele, quando foi nosso aluno,
eu acho que ele teve média 10 de R0 e também de R1. E ele era um aluno de ambiental, ele não era aluno de civil, ele era de ambiental. E depois ele foi para a École de Pont e ele foi monitor da disciplina. E aí ele fez os moldes, porque isso aqui tem que ter um molde para fazer tá vendo? Esse quadriculado aqui, tudo. Então, tem os moldes de madeira. E depois ele conseguiu, ele foi numa empresa e ele conseguiu um material. Eu tenho a impressão, inclusive, que ele conseguiu isso foi doado. A empresa doou para ele um material e fizemos os primeiros modelos de borracha. Esses modelos de borracha são maravilhosos, esses modelos de borracha, e tanto é que eu estava sem o modelo de borracha, e aí, quando chegou o final do semestre para eu dar flexão, eu fui buscar lá na Poli, e agora ele está aqui em casa. Mas, e várias pessoas, já dei esse modelo para muita gente, porque os professores que vêm nos visitar, veem o modelo e pedem para eu dar. E eu dei alguns, agora não dou mais, porque eu não tenho mais tantos modelos assim. Mas, então, esse modelo foi sendo aperfeiçoado com o tempo, e é uma coisa que realmente é maravilhoso, esse modelo. Como eu sempre digo, se o Galileu tivesse um modelo como esse, ele não teria errado as tensões na flexão, as tensões normais na flexão da viga, que ele errou. Mas ele errou porque ele não tinha um modelo como esse. O Galileu seria extremamente feliz se ele tivesse um modelo como esse. Mas, então, já faz muitos anos que eu uso isso. Com relação aos chocolates, a minha avó sempre dizia o seguinte, ela dizia tal coisa, se você responder certo tal coisa, eu te dou um doce. Né? Aí, sempre era uma coisa antiga. E aí, um dia, eu resolvi fazer isso na aula. Eu resolvi dizer, bem, então, comecei a falar. Então, se você acertar, quem acertar ganha um doce. E aí, comecei a distribuir o chocolate. E aí, quando eu viajava, eu trazia aqueles chocolates que a gente compra no free shop, e aí eu distribuía para os alunos. Mas aí você sabe que eu diminui muito isso depois de algum tempo para cá, porque depois, em algumas avaliações da disciplina, alguns alunos começaram a dizer que eles se sentiam discriminados, porque tinha os alunos que ganhavam chocolate, os alunos que não ganhavam chocolate. Os alunos que não ganhavam chocolate se sentiam diminuídos em relação aos alunos que ganhavam chocolate. Então, eu diminui muito essa história dos chocolates, porque eu percebi que isso estava tendo para alguns alunos o efeito contrário, os alunos se sentiam diminuídos porque não conseguia ganhar o chocolate. Então, realmente, eu acho que é uma coisa, eu não tinha percebido isso. Mas isso aí, olha, também não sei há quanto tempo faz, mas já faz tempo. E aí, quando eu comecei a viajar para o exterior, está fazendo mais ou menos 20 anos, eu aí aproveitava e nessas viagens comprava os chocolates para dar para os alunos. Mas, ultimamente, eu tenho comprado muito menos. Agora eu não estou mais viajando, porque minha mãe está com problema de saúde, mas nas últimas vezes, o que eu fazia era o seguinte, eu comprava alguns poucos chocolates, né? Então, tem alguns chocolates de nível muito bom lá no exterior. Né? São caros esses chocolates, nem dá para comprar muitos. Mas aí eu escolhi alguns chocolates especiais, e aí daqueles eram resultado de algumas perguntas especiais também. Mas não era uma grande quantidade, ou seja, não acontecia de ter uma parte da turma ganhando chocolate, outros não. E aí eram só alguns 4, 5 que ganhavam chocolate, e não era uma discriminação então acentuada junto à classe. Professor, só uma última pergunta antes da gente encerrar a nossa live. O Ricardo, ele está no aluno do terceiro ano, é o Ricardo Guiar, né? Ele pediu para perguntar para o senhor qual é a matéria mais difícil do curso da Civil, que, senhor, na opinião do senhor, qual que é a matéria mais difícil do curso da Civil? Você diz do curso atual? Do curso atual da Civil. De todas, assim. Alguns dizem que é R2, não sei. Mas o que o senhor acha? Não, eu vou dizer, eu acho que é mais ou menos... Não, eu não sei se é R2, eu vou dizer das resistências. Eu acho o seguinte, que a mais fácil é R0. R0, na verdade... olha, eu acho que R0 é a mais fácil, e acho que talvez... Não vou dizer que seja mais interessante, mas eu acho que R0... A segunda parte de R0, sobretudo, eu acho muito interessante,
que é a parte dos sistemas estruturais. Eu acho resistência 1... Por que eu gosto muito de resistência? Professor, rapidinho. Desculpa cortar o senhor. A pergunta estava um pouco errada. Que o senhor fez, perdão, foi da época do senhor, não da atual. A matéria mais difícil que o senhor fez na Poli. Olha, eu vou dizer, a única vez que eu tirei um 0 na minha vida foi numa prova de álgebra linear. Eu sabia! Eu sabia! Essa matéria é infernal, essa matéria. A risada é por empatia, viu, professor? Olha. Não, mas então é assim, olha, eu tive um 0 numa prova de álgebra linear e até hoje eu não sei por que eu tive o tal do 0. Mas foi na prova, não foi uma 0 numa questão, eu tive um 0 na prova. E aí a gente tinha revisão de prova, né? Mas eu fiquei doente, não sei, tive uma gripe, sei lá o quê. Eu não pude ir na revisão de prova. Eu pedi para um colega meu, eu achava que estava errado, que não era possível aquilo. Eu esperava 7 e veio 0. Sentimento padrão de todo politécnico. Eu perguntei para o colega meu se ele poderia. Eu perguntei para um colega se ele poderia ir no meu lugar e ver a minha prova. E ele foi, e ele só me disse, olha, mas de fato a nota era 0 mesmo. Mas, então, até hoje eu não sei por que eu tive aquele 0. Mas, então, aquela foi uma disciplina de fato difícil. Eu me lembro, olha, de uma prova de R, porque era assim, a resistência, vocês falaram na questão da R0, né? Quando eu fiz o curso, as disciplinas eram anuais, não havia disciplinas semestrais. Então, nós tínhamos R1 de um ano, era no terceiro ano. Então, tinha R1 no primeiro semestre, segundo semestre, 6 créditos. E depois nós tínhamos R2 no quarto ano, com 6 créditos também. E aí, as disciplinas de R1 e R2, de 6 créditos cada uma, que são 12, elas foram depois divididas em 3 disciplinas de 4. Foi aí que se criou a R0. Quem criou isso foi o professor Décio Zagotes. E a ideia dele, então, essas disciplinas, R2, ela veio, R0, ela veio para o segundo semestre do segundo ano. Depois ela passou para o primeiro semestre, mas durante muitos anos ela foi no segundo semestre do segundo ano. E aí a ideia dele era o seguinte: vamos dar a mesma quantidade de conceitos, mas mais distribuído ao longo do tempo. Ou seja, os alunos vão ter mais tempo para aprenderem aqueles conceitos que são difíceis. Então, é por isso que surgiu a R0 e por isso que ela foi distribuída dessa forma. Eu gosto muito da resistência, sobretudo porque ela é muito física. Resistência é muito física. E eu gosto das coisas físicas. Vamos dizer, por exemplo, então eu prefiro resistência, métodos de elementos finitos, essas coisas, que são elas são mais matemáticas. Eu gosto do que é bastante físico. Aquilo que a gente pode ter um modelo, a gente mostra um modelo. Eu gosto muito disso. Então, a segunda parte de resistência zero, que são os modelos matemáticos, os sistemas estruturais, aquilo é muito interessante. Aquilo é muito interessante. Eu dou na FAO também. Na FAO também eu dou isso. E a parte de resistência 1, que é isso que eu estou dando agora, toda essa parte que nós estamos vendo, das tensões normais, as tensões de cisalhamento, tudo isso também é muito físico. Corte puro, eu adoro o corte puro. Os meus colegas moços não gostam, mas eu acho corte puro extremamente físico. Então, eu gosto muito. Agora, no meu caso, de fato, a pior delas foi... Agora, vocês sabem que, naquela época, a gente... Se você tivesse média 7 no ano, você não precisava fazer exame. Eu tinha um exame no final do ano. Então, quem tivesse 7 não fazia exame, né? E, na verdade, eu consegui não fazer nenhum exame no curso, a não ser resistência 1. Resistência 1 eu fiz exame. Na resistência 1 eu não consegui a média 7, eu fiz exame, depois passei no exame. Mas eu não... E na resistência 2 aconteceu o seguinte, na resistência 2, eu não sei se vocês se lembram, se vocês já viram isso, mas se a estrutura é simétrica ou antissimétrica,
Estrutura simétrica com carregamento simétrico, ela tem um certo comportamento, bem. E aí, eu não aprendi direito aquilo, e houve uma prova de resistência, que eu então, tinha uma estrutura simétrica, eu cortei a estrutura e disse que os esforços errados eram nulos, né? E aí eu fui muito mal naquela prova. Então, resistência 2, eu também estava com uma nota não muito boa. E numa certa prova, eu precisava tirar um 10 para conseguir passar sem com média 7. Né? E tinha um professor, Pietro Candreva. O professor Pietro Candreva, ele, se tivesse alguma conta errada, se o resultado não tivesse absolutamente certo, em números, inclusive, nos números, ele não dava nota na questão. Porque ele dizia o seguinte, o que ele dizia o seguinte, mas na obra, se tiver um erro de conta, a obra cai. Então, é isso. É verdade. E aí, não tem como tirar a razão dele. Tinha uma prova que, para conseguir média 7, eu tinha que tirar 10. E eu consegui tirar média 10. Me lembro que eu estudei muito. Nossa! Eram pórticos resolvidos pelo método de Cross. Bem, mas consegui resolver aquilo e consegui fazer a tal da prova. Mas, de fato, olha, eu acho que a coisa que a álgebra linear foi... Mas eu passei na álgebra linear com média 7. Mas foi o único zero da minha vida, foi a álgebra linear. Caramba! Agora, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Estamos falando aqui. A Poli foi extremamente avançada, porque, como eu comentei, eu fiz o curso inteiro com régua de cálculo, e quando eu me formei, eu trabalhei 1 ano com régua de cálculo, só depois que eu ganhei uma maquininha dessas eletrônicas, né? Mas que era uma máquina grande, mais ou menos do tamanho desse laptop que eu estou aqui, e ela fazia as 4 operações de raiz quadrada, era só o que ela fazia. Mas na Poli, olha, eu já tive, no segundo ano, eu tive cálculo numérico. No cálculo numérico, nós aprendemos Fortran, que era a linguagem que era usada para você fazer os programas de computador. Nossa! E depois, vamos dizer, os computadores, eles vieram para a Poli em 62, foram os primeiros computadores que a Poli recebeu. Nós não víamos os computadores, nós nunca vimos os computadores, eu nunca vi um computador. O que a gente fazia, nós fazíamos a programação, nós levávamos todos os comandos, vamos dizer, tudo que tinha, porque aquilo era em cartões perfurados. Era os cartãozinhos, né? Isso, então nós levávamos... Então, como os cartões deveriam ser perfurados, alguém perfurava tudo aquilo passava no computador e nós recebíamos o resultado do computador. Então, vinha aquelas folhas grandes e com o resultado. Mas eu nunca vi o computador. Mas, então, isso foi em 1900 eu entrei na Poli em 66, 1967. Nós já aprendemos a usar Fortran. E depois, eu tive análise matricial de estruturas no 4º ano, ou seja, no 4º ano, em resistência 2, nós tivemos como resolver uma estrutura usando o computador, coisa que eu só vinha fazer, mas muito tempo depois, ou seja, no escritório que eu fui trabalhar, Dr. Vasconcelos, eu trabalhava com régua de cálculo, nós não tínhamos maquininha, não tínhamos computador. Vamos dizer, quando eu saí de lá em 79, não tinha computador ainda. Então, a análise matricial de estruturas, no escritório do Vasconcelos, não dá para usar. Então, não tinha um computador para usar aquilo. Tinha uma máquina Olivetti que fazia pórticos, alguma coisa muito simples. Mas, então, a escola foi muito avançada nessa questão do uso de computadores. Mesmo numa época em que ainda não se usava em projeto. Olha, o primeiro prédio em que eu trabalhei lá no Vasconcelos foi um prédio, chamava-se Edifício Sumitomo Brasileiro. Fica ali na Avenida Paulista, quase em frente à Gazeta. É um prédio, o formato dele ele tem um formato, ele vai abrindo para baixo. A estrutura é maravilhosa, porque são 2 paredes de concreto, sim. Você tem as vigas unindo essas paredes. Agora, aquelas paredes, elas são chapas. Então, você tem uma parede de concreto e as cargas de todos os andares elas atuam ali. E é uma chapa isso. E aí, não havia naquela época, então, aqui em São Paulo, um computador que tivesse a capacidade para resolver aquela chapa, que tinha que ser resolvida pelo método de elementos finitos. Então, isso foi resolvido no Rio de Janeiro, na COP, que é a área de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso foi resolvido lá. Então, na verdade, isso foi no início, né, do computador. E nós tivemos isso na Poli, ou seja, a Poli foi muito avançada
em termos de introdução do cálculo por computador no curso. Agora, é interessante, porque a resistência dos materiais, então, embora hoje em dia não se use a resistência dos materiais, na hora de você fazer um projeto, você vai usar um programa de computador. Mas, para você entender o comportamento da estrutura, na minha opinião, não tem nada melhor do que a resistência dos materiais, que, aliás, é um modelo. Então, é um modelo que surgiu porque era um modelo de barras, modelo que você podia analisar a barra a partir do resultado do comportamento. Você não enxerga as tensões, você enxerga as deformações. Você consegue ver as deformações, a partir disso, obter informações sobre as tensões. Então, eu gosto muito da resistência então, o que eu dei a aula de resistência 2 muitos anos, né? Eu dava aula quando eu não tinha ainda a resistência 0, eu dei muitos anos. Mas por que a resistência 2 é a mais difícil? Na minha opinião, é porque é o maior volume de conceitos mais difíceis, por exemplo, estado duplo de tensão, flambagem, então, que são conceitos mais delicados num curto espaço de tempo, ou seja, é onde os conceitos mais difíceis eles são concentrados. É por isso que a resistência 2 normalmente é aquela que os alunos têm mais dificuldade. Muito bom. Mais alguma coisa? Diga. Não, a gente, de coração, queria agradecer imensamente por essa live. O primeiro vídeo que nós fizemos com o professor Figueiredo, a gente estava testando e a gente falou, bom, com o Lindão vai ter que ser live, a gente aproveita, já faz. Viemos totalmente trajados para esse evento. Evento assim, de gala, por sinal, um evento de gala. E como tradição, professor, que a gente sempre vai querer seguir, são duas coisas. A primeira que eu queria pedir para o senhor é dar um conselho para os alunos que estão na Poli agora, e também para quem estiver seguindo a gente, vendo a gente. Eu acho que quem mais está vendo a gente é o pessoal de engenharia e arquitetura. E outra coisa também que eu queria pedir para o senhor, que é uma tradição nossa também, indicar alguma pessoa para vir aqui futuramente para conversar com a gente aqui. Tá, então vocês... então vamos por partes. Então vamos por partes. Então, um conselho que eu poderia dar, não? Olha, uma primeira coisa que eu vou falar é com relação ao curso mesmo, né? Como é que eu acho, vamos dizer, na nossa área, na parte de exatas, né? Vamos falar em resistência dos materiais. Acho que vamos dizer, algumas coisas que eu acho que são importantes. Uma delas é você aprender a estudar, né? Você sabe que eu estudei no Colégio Santa Cruz. O Colégio Santa Cruz, eu entrei lá, eu não fiz o primário lá, porque não havia primário, ele começava no ginásio. Eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos, ou 10, 11 anos, eu não me lembro exatamente quando, mas eles criaram um curso chamado curso experimental. Então, eles criaram um curso experimental que teria aulas de uma forma diferente, e o colégio era um colégio pequeno, eram 30 alunos por turma até aquele momento. Até a minha turma eram 30 alunos por turma. Quando eles resolveram introduzir esse curso experimental, haveria duas turmas. Uma turma de 30 alunos, que era o curso tradicional, eles iam manter o curso como vinha antes, e haveria uma outra turma que seria o tal do curso experimental, que era o mais procurado, porque esse curso experimental era uma coisa nova. É interessante isso pensando hoje, porque para os pais isso era porque nós não éramos nós que decidimos isso, eram os pais. Mas então, um curso diferente, tudo bem, mas os pais então apostaram naquilo. E aí, quando foi feito, porque para entrar no Santa Cruz tinha um exame, e aí para fazer esse exame, eu estudei bastante, se dizia o seguinte, que os alunos eles vão para o experimental em função do resultado do exame. É claro que não tinha muito sentido aquilo, porque então você ia pegar uma turma de experimental com os 30 melhores, e os outros 30 iam para outra, e não ia funcionar isso aí, o resultado não seria bom. E aí fizemos o tal do exame. O Emílio Haddad, que eu já mencionei aqui, foi o primeiro classificado nesse exame. Eu fui o segundo, mas o Emílio foi o primeiro.
Mas aí mudaram a ideia da coisa e fizeram por sorteio. Claro, era muito mais razoável, porque assim os alunos teriam universos semelhantes de alunos, senão ficariam totalmente heterogêneas as duas turmas, né? E aí o Emílio, que foi o primeiro classificado no exame, acabou indo para o tradicional e eu fiquei no experimental. Então, fiz o curso experimental. O curso experimental consistia no quê? Nós não tínhamos aulas, é mais ou menos isso que vocês estão tendo agora com o professor Mário. Nós não tínhamos aulas expositivas. Então, por exemplo, História e Geografia, nós tínhamos, o semestre era dividido em quinzenas. Então, no início de uma quinzena, nós na nossa sala tínhamos uma estante cheia de livros, e no início de uma quinzena, a professora de História, por exemplo, ela falava, dava uma ficha para a gente. Então, vocês vão ter 2 semanas para vocês redigirem um trabalho, vocês então vão redigir um texto em que vocês vão falar sobre o Egito. Vocês vão ter que abordar as questões, então, políticas do Egito, as questões de divisão a parte toda de economia, de religião, de governo do Egito, e a gente estudava isso, tinha lá na sala de aula, de fazer isso em geografia, em várias fizemos assim matemática não funcionou, não dava para a gente aprender matemática sozinho, matemática não funcionou, mas isso funcionou muito bem depois com a parte de química, depois com a parte de história e geografia. E aí nós aprendemos a estudar, nós aprendemos a pesquisar naquelas coisas. E então, uma coisa que eu acho... Depois, quando fomos para a Poli, dessa turma minha lá de Santa Cruz, alguns alunos foram para a Poli. E na Civil, nós éramos 4. E os 4 escolhemos estruturas. É interessante isso. Ou seja, daqueles 14 alunos de estruturas que havia na minha turma de civil, 100 civis eram 14 de estruturas, mas desses 4 éramos do Santa Cruz. Então, é muito interessante isso aí, escolhemos a mesma... E sabíamos pesquisar. Nós tínhamos uma facilidade de aprender maior do que a dos outros. Então, essa questão de vocês saber como... que eu vejo os alunos, por exemplo, estudar por exercício. A gente evita dar, eu não gosto de dar exercício, deixar os exercícios no site com resolvidos, porque o aluno vai estudar por exercício. E a pior maneira de estudar alguma coisa é pelo exercício. Você tem que estudar pela teoria, você tem que partir dos fundamentos, e a partir dos fundamentos você vai construindo o edifício que vai levar à solução do exercício. Então, para mim, isso é a coisa mais importante da maneira de absorver, é vocês, então, verem que tem que primeiro aprender a teoria e depois, a partir da teoria, vocês vão conseguir resolver as coisas. Isso vale para tudo na vida, ou seja, todas as coisas têm que primeiro saber os fundamentos e depois você vai construir em cima daquilo. Essa coisa de estudar por exercício, isso aí claramente, então, isso não funciona. Tem que estudar muito, ou seja, hoje em dia o número de aulas caiu muito, então os alunos têm que estudar por outra forma. Eu não vejo outra maneira de aprender a não ser estudando e montando esse edifício que eu estou falando. Em cima, vocês têm os fundamentos embaixo, depois vocês em cima vão colocando as outras atividades, os outros passos até chegar no final. Então, para mim, o caminho de aprender a resolver alguma coisa é por aí. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que a escola é muito boa. Ou seja, isso, com esses programas que nós temos agora do exterior, nem sempre as escolas para as quais os nossos alunos vão são melhores do que a Poli. Ou seja, muitos dos alunos descobrem, indo para o exterior, que a Poli é melhor do que eles imaginavam, né? Eu acho que, hoje em dia, se vocês analisarem o mundo ibérico, então, se vocês pegam as escolas de Portugal, da Espanha, aqui da América Latina, etc., eu acho que em todas elas, nesses rankings todos, nós vamos estar no primeiro lugar, vamos estar no segundo lugar. Me lembro que, uma época, comparando também com escolas da Bélgica, nós estávamos, alguns apareciam nos rankings melhor do que na França. Claro, tem escolas muito boas, mas nós temos muitos acordos com a França, nem todos com escolas melhores do que a Poli em termos dos rankings, né? Então, nós somos uma escola muito boa.
Uma outra coisa, eu acho que é muito importante a pessoa procurar fazer aquilo que gosta. Sim. Ou seja, o que eu acho, por exemplo, lá no escritório em que eu trabalhei, foi muito bom eu ter trabalhado no escritório. Trabalhei no escritório do Vasconcelos durante 7 anos. Desculpe, 8 ou 9 anos. Mas foi extremamente importante eu ter trabalhado lá para dar aula depois. Porque eu, no escritório, eu vi de que forma tudo aquilo que a gente ensina na escola é aplicado. Ou seja, qual é a importância que tem para a atividade profissional do engenheiro aquilo que se ensina na escola. Como é que uma coisa acaba levando a outra. Mas uma coisa que, para mim, é fundamental é você fazer o que gosta. Ou seja, então... e aí, é o que eu ia dizer, no escritório, todos éramos diferentes. Todos éramos engenheiros, estruturas, etc. Mas cada um tem uma certa personalidade, como na Poli. Nós somos todos engenheiros, todos somos engenheiros de estruturas, mas cada um de nós gosta mais de uma coisa do que de outra. Então, nós temos... E a gente acaba, ao longo do tempo, desenvolvendo uma atividade ligada àquilo que a gente gosta. Eu sempre digo isso, vamos dizer, a gente gosta mais de alguma coisa, acaba fazendo melhor aquilo que gosta. Ou seja, então você gosta de uma coisa e acaba naquilo que você faz melhor, porque você gosta daquilo. Isso é uma outra coisa muito importante. Eu acho que a pessoa precisa, então, procurar ter uma atividade que agrade a ela, fazer uma atividade que seja de sua predileção, que o trabalho não seja um peso, que o trabalho seja uma satisfação, mas, é claro, é uma realização, na realidade é uma realização. Olha, eu estou com 74 anos, não vou dizer que eu esteja no final da minha vida, embora meu pai então, faleceu com 68, meu pai não chegou a fazer 69, por outro lado, minha mãe está com 96. Mas eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas quando chega na minha idade, você percebe que uma coisa importante é a questão de você se sentir realizado, ou seja, você olhar para trás e verificar se aquilo que você fez foi importante por quê? Né? Então, essa questão de você então, fazer alguma coisa, contribuir para a sociedade, para o país, isso é uma coisa que é muito importante, isso é uma coisa que hoje me deixa muito, muito satisfeito de ver que eu acho que as atividades que eu fiz, muitas delas foram tão úteis coletivamente. Isso é uma coisa também importante, que você procure fazer atividades que sejam então, úteis para a sociedade. Outra coisa, eu acho bom ter outros interesses, não ser só da engenharia, né? Então, eu gosto muito de música, gosto muito de ler, então tem várias coisas. A questão da música, olha, a questão da música é muito interessante. O professor Décio Zagotti, que eu comentei aqui, ele gostava muito de música e ele gostava muito de ópera. Eu também gosto muito de ópera, é uma coisa interessante. A minha avó gostava muito de ópera. A minha avó, mãe de minha mãe, foi a única, dos 4 avós, a única que eu conheci foi a minha avó. E ela dizia, minha avó nasceu em 1898, ela é do século XIX, final do século XIX. E ela dizia que ela gostaria de ter sido cantora de ópera, mas que o pai dela, meu bisavô, não deixou, porque então uma moça de família não ia seguir carreira artística, essa coisa toda, mas ela gostava de ópera, gostava de música. E ela, então, levava os filhos, eram 4 filhos, ela levava os filhos para irem assistir ópera junto com ela. E aí, uma minha tia, que é viva, então tem 94 anos, essa minha tia gostou de ópera, mas os outros, na verdade, então aí acabaram não gostando. Minha mãe gostava de música, mas não de ópera, né? Mas então essa questão, por exemplo, eu gosto de ópera, né? Aprendi com a minha avó, ela falava muito em ópera, ela ia no Teatro Municipal, um dia eu resolvi ir. Ela ia com a minha tia, eu resolvi ir e gostei. A primeira ópera que eu assisti foi Traviata e eu gostei muito. E aí passei aí. E o Décio Zagotti, que eu estou comentando, que era engenheiro, ele foi
Ele foi diretor da Poli, foi chefe de departamento, foi diretor da Poli, ele foi ministro de Ciência e Tecnologia do governo Sarney, do governo federal. Ele gostava muito de ópera. E ele viajava para assistir ópera e tudo. E uma coisa interessante é que depois ele ficou doente. Ele teve hepatite C e ele ficou doente e acabou falecendo. Mas era interessante que, no final da vida dele, nós íamos muito, alguns professores do departamento, íamos visitá-lo. E ele, que tinha sido tão importante na área de engenharia, para ele, o importante era a música. A gente ia lá e ele ia colocando aqueles discos todos, ele gostava de fazer comparações, uma mesma ópera cantada por diferentes pessoas, e ele gostava de balé também. Então, ele punha, e tinha... ainda não tinha esses CDs, era uma coisa grande, chamava-se videodisc, eram uns discos grandes, funcionava laser, mas então a gente ficava lá. Então, você ter alguma outra atividade é uma coisa extremamente importante, extremamente enriquecedora. Bem, mas eu acho que é mais ou menos isso. Mas eu acho que uma coisa importante é você fazer o que gosta, você procurar fazer o que gosta. Acho que não tem, isso é uma coisa que não tem preço, você não tem o que pague você fazer o que gosta de fazer.